Por favor, parem de assistir esse tipo de vídeo. Essa é a frase de um post que eu encontrei enquanto eu usava uma rede social. E nesse post, uma pessoa disse que faz parte de uma família que grava um tipo específico de conteúdo pra internet. E graças a esses vídeos, a sua vida é o pior inferno que alguém pode passar. E alguns meses depois dessa publicação aqui, esse vídeo começou a ganhar repercussão. Addison is currently back in treatment and won't be in our content during this time. De acordo com os paralelos que a gente pode encontrar no texto e no que a influenciadora fala aqui, podemos presumir que provavelmente foi a filha mais velha desse casal quem fez aquela postagem desesperada por ajuda. E você provavelmente deve estar sem entender nada. Quem é a Alyson e que vídeos tão perigosos são esses que a família dela grava? Os vídeos em questão são um conteúdo que parecem ser bem inofensivo. Famílias que vendem as suas casas e passam a morar em trailers e junto dos seus filhos. Só que o que eu não esperava quando eu comecei a investigar isso é que eu ia encontrar um lado sombrio nesse meio que envolve negligência, abuso e até mesmo assassinato. E antes de descobrir quem era a Alyson e o que tinha acontecido com ela, primeiro a gente precisa descobrir o que tá escondido por trás de algo tão inocente como isso daqui. Hi, this is my bunk bed. I love sleeping in it. I even have all my stuffed animals fitting in it. É impressão minha ou essa menina só tá falando o que a mãe dela pediu pra ela falar? A nossa primeira suspeita é de que Alyson quer nos dizer que essas crianças estejam sofrendo na mão desses pais. E olha só o porquê. Essa foto mostra um casal junto dos seus 2 filhos, Ethan e Ben. Acontece que enquanto essa família estava indo para o aniversário de 7 anos de Ethan, eles acabaram sofrendo um acidente. E Ethan, infelizmente, não resistiu. Esse trauma abalou profundamente o casal que anos mais tarde ia criar um canal no YouTube chamado Being Between's. E acabaram tomando uma decisão drástica. Eles venderam a sua casa e começaram a morar em um trailer extremamente apertado. E como se isso já não fosse maluquice o bastante, eles iriam levar Ben e suas 2 novas filhas com eles, que ao invés de quartos viviam em camas improvisadas dentro de gavetas e sem privacidade nenhuma. E como que a gente pode piorar ainda mais o fato de que 5 pessoas estão morando em um lugar tão apertado, adotando mais 4 cachorros grandes para morar juntos, que ficam presos dentro de gaiolas minúsculas, e tudo isso enquanto o casal tem uma cama que é maior que o próprio banheiro deles. Olha só a mesa que os filhos usam para estudar, enquanto a mãe tem uma mesa com espaço de sobra para ela. E isso fica ainda pior, porque quando eles vão viajar, eles mudam toda a família e animais para uma van menor ainda. E se nós formos investigar mais a fundo, podemos encontrar na mesma pegada um canal chamado Happy Caravan, que produz o mesmo tipo de conteúdo enquanto eles têm 11 filhos. Sim, são 11 filhos e mais 2 adultos em um lugar tão apertado que em uma cama precisam dormir 3 crianças, enquanto outras acabam dormindo literalmente no chão. E mais uma vez, os pais têm um quarto só deles. Eu fiquei tão incrédulo quando eu descobri isso que eu fui pesquisar mais sobre para poder descobrir o que tinha ali por trás. E aparentemente essa família é uma banda em que todos os filhos tocam algum instrumento e se apresentam na rua. Eles têm uma casa fixa e só usam essa van quando eles estão viajando. Só que quando você entra no site deles, pode ver escrito que são uma família em constante movimento. Ou seja, eles sempre estão viajando. Normalmente todos os canais que produzem esse tipo de conteúdo têm uma média de 3 filhos. E isso é o primeiro ponto pra gente entender o porquê que Alyson pediu para que a gente não apoiasse esse tipo de vídeo. A péssima qualidade de vida das crianças. Só que ainda tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Eu realmente achei que esse fosse o único problema dessa comunidade, que não ia ter mais nenhum podre nisso. Só que eu decidi investigar um pouco mais e descobri como que isso ainda pode piorar muito. The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion. Pensa só no seguinte, essas famílias estão constantemente viajando, só que as crianças precisam estudar. Então como eles resolvem isso? Segundo Alyson, da pior forma possível. Esse é um vídeo do canal The Wild Throne Baileys, onde a mãe está listando alguns motivos do porquê acha melhor não deixar os filhos irem para a escola. E dentro desses motivos ela menciona coisas como bullying e passar 90% do dia dentro de um edifício tóxico. Mas tem um problema que ela não parou pra pensar. Jenny MacDonald é uma mulher que passou a infância inteira morando em um trailer. Os pais dela eram missionários que viajavam à América Central para espalhar a palavra. E por conta disso ela não tinha uma moradia fixa.
graças a isso, ela conta pra gente que, como consequência, ela cresceu sem saber criar laços, tendo dificuldades de interação com pessoas, e ela não consegue se adaptar a nenhum ambiente, incluindo o de trabalho. Por mais que a escola tenha os diversos problemas que ela tem, ela ainda é um treinamento para nós aprendermos como se relacionar com outras pessoas. Mas parece que esses pais não se importam com isso, já que, de acordo com a dona do canal Weird Family Life, os filhos dela não seguem um modelo de ensino engessado. Eles usam um suposto aplicativo onde escolhem o que eles querem estudar e quando eles querem estudar. E eu vou te dar um spoiler, nenhuma criança quer estudar. Só que acredite, essa não é a única coisa bizarra na vida dessa família, já que a mãe vivia em um trailer com seus 3 filhos, seu ex-marido e o seu namorado, que era um morador de rua que ela conheceu em Portugal. E detalhe, ela vivia esse estilo de vida há mais de 10 anos. E sabendo disso, a gente pode agora entender o segundo motivo de Alison, a negligência. E agora, tendo essas duas peças fundamentais, a gente pode finalmente descobrir qual que é o limite final que os pais que fazem esse tipo de vídeo acabam chegando. We know that many of you have questions, but to protect Addison during this time, we would like to ask for privacy on this matter. Essa é a mãe de Alison. A garota que na época era só uma adolescente passou por todas essas dificuldades que a gente descobriu até agora. Falta de espaço, privacidade, não tinha amigos, já que estudava à distância e nunca parava em um só lugar. Só que ainda assim a mãe dela fazia questão de falar por ela e dizer que toda a família amava esse estilo de vida. Só que eu quero que você veja uma coisa. Se a gente for pesquisar mais vídeos desse canal, conseguimos descobrir o que Alison pediu no seu aniversário de 15 anos. Não foi uma festa gigantesca, não foram roupas de marca e nem nada superficial. A única coisa que Alison queria era passar a noite em um hotel. E depois que ela teve essa experiência, o seu único comentário foi: é muito legal ter uma porta. Você tem noção de como tem que estar a mente de uma garota de 15 anos para pedir uma vida normal como presente de aniversário? Pra ser sincero, nem eu tinha noção de como estava a mente dela até eu descobrir algo pior ainda. Alison tinha 8 anos quando desenvolveu algo conhecido como PANS, uma condição neuropsiquiátrica que ocasionava uma criança desenvolver condições como toque, transtorno alimentar e sintomas de depressão e ansiedade, tudo com 8 anos. E de acordo com algumas fontes, ela inclusive teria tentado naquela época. Foi por isso que a família dela decidiu ir morar em um ônibus. E isso até resolveu por alguns meses. Só que depois de um tempo, o problema tinha voltado. E a exposição de Alison nas redes sociais só piorou ainda mais essa situação. E isso foi inclusive utilizado em uma parceria com a marca Dove, em que usaram a garota como personagem principal para divulgação de uma campanha em prol da saúde mental nas redes sociais. Porém, isso se estendeu até o limite em que ela teve um colapso nervoso e precisou ficar em uma casa fixa para poder passar com acompanhamento psiquiátrico. Mas obviamente a mãe dela não pôde deixar de expressar sua infelicidade em ter que viver em um lugar só, e já estava voltando a planejar como seriam as próximas viagens depois do tratamento de Alison. E graças a Deus, isso nunca mais ia acontecer novamente, já que eles acabaram decidindo morar em um lugar fixo e precisaram vender o ônibus. Aqui a gente pode ver o terceiro motivo de Alison, a saúde mental. E todos esses pontos tornam esse tipo de conteúdo algo nocivo para as crianças que vivem nessa realidade. Mas existe um último ponto invisível entre esses e que é de longe o maior perigo de produzir esse tipo de conteúdo. E esse ponto, Alison não comentou. And they got to the end of the road, turned right back around, and then very slowly started coming back down the road. Esse vídeo que você tá vendo de fundo foi gravado por uma garota que mora sozinha em seu trailer e notou que 2 homens começaram a seguir ela e tentar entrar no trailer. Por sorte, ela conseguiu fugir, mas pesquisando mais a fundo, descobrimos que encontros desse tipo não são raros para quem vive esse estilo de vida. Lembra do casal que eu comentei que vive com 3 filhos e 4 cachorros? Em setembro de 2021, eles acabaram parando o trailer em uma região próxima a uma van branca estacionada e decidiram descer só para poder cumprimentar eles. Só que não tinha ninguém lá dentro. Mas o que eles não sabiam é que aquela van pertencia a um casal de influenciadores conhecidos como Brian e Gabi. E algumas semanas antes daquele encontro, Brian tinha a Gabi. Agora eu te pergunto, e se o Brian estivesse ali no momento que eles fossem cumprimentar? Olha o risco que essas crianças corriam só de estar ali. Esse é o ponto final dessa história, o risco.
o risco de alguém fazer mal a eles, o risco de algum acidente acontecer na estrada e até mesmo o risco de algum dos pais fazerem mal para as crianças que não vão ter ninguém para poder pedir ajuda, já que elas constantemente estão se mudando. E também existe um risco maior ainda, que é o que é criado pela própria criação de conteúdo, já que como essa prática é na maioria das vezes a única fonte de renda desses canais, eles precisam estar constantemente se reinventando. E graças a isso a gente encontra casos como o do canal Wandering Holtz, que depois de visitar todos os estados do país enquanto moravam em um ônibus, decidiram dar um próximo passo e viajar o mundo. E sabe como que eles fariam isso? Vendendo o ônibus e comprando um barco, mesmo sem ter nenhuma experiência em navegação. Se eles já corriam todos esses riscos vivendo em um ônibus, agora imagina os riscos que essas crianças podem correr afastado de todos e em alto mar. E quando a gente pesquisa para descobrir qual que é a opinião dessas crianças sobre isso, tudo que eles conseguem dizer é que tão felizes que vão ter um quarto só pra eles. Essa cena que eu não posso mostrar completa é uma gravação do filme Twilight Zone. E nesse exato momento que você tá vendo, o helicóptero que tá atrás desse ator e dessas duas crianças acabou caindo em cima deles, decapitando e esmagando eles. Depois desse ocorrido, Hollywood precisou criar regras extremamente rígidas para trabalhar com crianças na filmagem de filmes. E eu te pergunto, quantas tragédias como essa vão precisar acontecer só para que os pais tenham mais consciência com relação à produção de conteúdo envolvendo os próprios filhos? Viver esse estilo de vida é uma aposta e ela pode dar muito errado. Crianças não merecem viver uma vida nômade, elas precisam se estabelecer em um lugar e criar raízes, relacionamentos reais e sólidos. Inúmeros relatos mostram que esse não é um estilo de vida agradável para elas e que podem ter consequências reais no futuro. Era isso que Alison queria dizer quando pediu para que as pessoas parassem de apoiar esse tipo de conteúdo. Alison é só mais uma vítima, querendo impedir que esse mal aconteça com mais alguém. E a verdade é que sim, pessoal. A gente se sente sozinho às vezes também. Quem falar pra você que não se sente sozinho levando esse estilo de vida tá mentindo. Mas é óbvio que esse estilo de vida não é pra todo mundo. Por isso que eu falo, você tem que ser uma pessoa desapegada. Porque se você for apegado a amigos, família, essas coisas, esse estilo de vida aqui, ele não é pra você mesmo. Meu nome é Dallas e muito obrigado por assistir até aqui.